Eu sou do interior, de uma cidade pequena e tranquila, onde todos se conhecem e a vida é pacata. Trabalho como mecânico, e a oficina onde trabalhava em 2010 ficava bem próxima ao cemitério local. Costumávamos ter 1 hora e meia de almoço, e eu, que almoçava rapidamente na oficina, aproveitava o tempo restante para dar uma volta pelo cemitério. Sempre gostei do lugar. Era silencioso, calmo e cheio de sombras. Em um desses dias, enquanto caminhava pelas vielas do cemitério, avistei um rapaz à frente. Ele parecia ter pouco mais de 20 anos, mas algo nele chamou minha atenção de imediato. O modo como estava vestido. Usava uma calça fina, como de moletom ou flanela, e um paletó preto com gravata. A roupa estava amarrotada e suja, e o calor era insuportável. Devia estar perto dos 40 graus. Para completar, ele estava descalço. O rapaz caminhava lentamente, olhando fixamente para o portão do cemitério. Quando me aproximei, notei sua pele pálida, quase azulada, com olheiras profundas e olhos avermelhados. Parecia exausto, como se não dormisse havia dias. Apesar de estar a poucos metros de distância, ele não parecia notar minha presença. Resolvi cumprimentá-lo. Olá, tudo bem? Não está com calor com esse paletó? Ele não respondeu à minha pergunta. Em vez disso, disse algo que me deixou intrigado. Meu irmão já chegou? Ainda olhando fixamente para o portão, ele parecia esperar por alguém. Achei estranho, mas continuei meu caminho. Gostava de observar as fotos nas lápides, tentando reconhecer rostos conhecidos da cidade. Ao final do meu percurso, decidi voltar. No caminho de volta, avistei um túmulo que ainda não tinha visto antes. Resolvi olhar as fotos da família sepultada ali. Quando vi a foto, fiquei chocado. Era o rapaz que acabara de encontrar, com o mesmo paletó e gravata. Na foto, ele tinha a pele corada e um sorriso bonito, mas a data de falecimento marcava o ano de 1988. Minhas pernas tremeram, minha respiração ficou ofegante, e achei que fosse desmaiar. Sentei-me no meio-fio da viela para tentar me recompor. Nesse momento, alguns coveiros subiam em minha direção. Um deles percebeu meu estado e perguntou: "Você está bem? Parece pálido." Respondi que devia ser o calor e aceitei um pouco de água. Não consegui contar o que tinha acontecido. Eles não acreditariam. Enquanto conversávamos, notei que um dos coveiros começou a mexer no túmulo onde estava a foto do rapaz. Perguntei o que fariam ali e ele explicou: "Vamos abrir a urna. Às 16 horas, será sepultado um rapaz que morreu ontem em um acidente de moto." Minhas mãos gelaram. O rapaz que vi minutos antes estava esperando o irmão, exatamente como disse. Pedi para que um dos coveiros me acompanhasse até o portão, alegando que não estava me sentindo bem. Mesmo depois de sair do cemitério, o ocorrido não saía da minha cabeça. Passei dias tentando entender como aquilo era possível. O rapaz que vi estava idêntico à foto. A mesma roupa, o mesmo rosto. Mas aquilo não fazia sentido. Contei o acontecido apenas para minha avó, que sempre acreditou em coisas do outro mundo. Ela escutou atentamente e me disse algo que nunca esqueci. Talvez ele só quisesse se despedir do irmão. Até hoje, guardo esse episódio como um mistério sem resposta. Não espero que acreditem, mas sei o que vi e senti. Talvez algumas almas tenham algo a dizer antes de finalmente descansar. Desde pequena, sempre fui fascinada por cemitérios. Havia algo inexplicável que me atraía nesses lugares, como se cada um deles escondesse segredos que apenas esperavam ser descobertos. Hoje, com 21 anos, entendo melhor minha conexão com o sobrenatural. Muitas pessoas descartam experiências como as minhas, mas paradoxalmente acreditam em filmes como Annabelle ou Invocação do Mal. A verdade é que o sobrenatural está mais presente em nossas vidas do que imaginamos. Recentemente, chegou até mim a história de um cemitério abandonado em um pequeno município vizinho à minha cidade. Fiz algumas pesquisas, mas encontrei poucas informações. Descobri que, anos atrás, um homem considerado psicopata viveu ali. Ele realizava rituais macabros e foi morto pela população revoltada. Esse passado sombrio foi suficiente para despertar meu interesse. Peguei um ônibus cedo e cheguei ao município ao meio-dia. Na rodoviária, uma senhora simpática vendia lanches. Perguntei sobre o cemitério abandonado e sua expressão mudou instantaneamente. Com um tom sério, ela disse: "Não,
Você não vai querer conhecer esse lugar. Insisti, mas ela simplesmente virou as costas. Enquanto ajeitava minha mochila em um banco, um menino de cerca de 8 anos se aproximou e perguntou se eu ia ao cemitério. Respondi que sim. Ele me olhou fixamente e disse: "O que tem além do cemitério é do mal. E não quer você lá." Antes que eu pudesse responder, ele desapareceu. Um tanto desconfortável, peguei um táxi e pedi para ser levada ao cemitério. O motorista hesitou, dizendo que o local era de difícil acesso. Com alguma insistência e a promessa de uma boa gorjeta, ele concordou. Seguimos por uma estrada de terra cercada de mato. Pelo caminho, cruzes marcavam acidentes ou mortes à beira da estrada. Uma delas me chamou a atenção. Tinha um brinquedo pendurado e um tecido listrado desbotado. Algo naquilo parecia familiar, mas não consegui lembrar onde já tinha visto aquele tecido. Em determinado ponto, o motorista parou e disse que eu teria que continuar a pé. Ele não esperaria por mim. Depois que desceu poeira do táxi desaparecendo, comecei a subir o monte onde o cemitério estava localizado. Era uma subida íngreme e cansativa. Ao chegar, deparei-me com muros baixos e um portão enferrujado. Ao atravessá-lo, fui tomada por uma angústia inexplicável. Os túmulos estavam cobertos de vegetação. Muitos pareciam ser de crianças, com brinquedos antigos sobre eles. Um em particular chamou minha atenção. Pequeno, com uma foto parcialmente encoberta por mato. Quando comecei a limpá-lo, ouvi o som de tambores. Levantei-me e segui o som, entrando em uma área de árvores secas. Ao longe, vi os destroços de uma casa consumida pelo fogo. O tambor agora era mais alto, misturado ao som acelerado do meu coração. Ao me aproximar, o som parou. No meio do entulho, havia brinquedos, imagens quebradas, velas e charutos. Fotos de crianças estavam espalhadas, e um livro queimado, escrito em outra língua, parecia conter ilustrações perturbadoras. Nesse momento, ouvi um gemido forte. Quando me virei, uma sombra enorme com olhos vermelhos saiu da parede e veio em minha direção. Corri desesperada de volta ao cemitério. Tropecei e caí sobre o túmulo que limpava antes. A foto ficou completamente à mostra. Era o menino da rodoviária. Senti uma dor forte na cabeça e desmaiei. Ao acordar, percebi que não sentia dor, mas meu corpo parecia leve. Olhei ao redor e vi crianças com olhares tristes me observando. O menino segurou minha mão e quando olhei para baixo, vi meu corpo caído em uma poça de sangue. Chorei em desespero, pensando na minha família. Rezei fervorosamente pedindo ajuda. Aos poucos, uma luz forte surgiu. E o vulto negro reapareceu, tentando se aproximar. Lembrei-me de uma oração e a recitei com força. As crianças me cercaram, e o vulto foi impedido de se aproximar. Acordei novamente, com uma dor lancinante na cabeça, mas estava viva. Desci o monte acompanhada pelo menino que sumiu ao chegar à estrada. Ao passar pela cruz com o brinquedo e o tecido, vi o nome, João Vinícius. Sentei-me em uma pedra, exausta, e esperei o táxi. Quando o motorista chegou, ficou chocado com o meu estado. Expliquei que havia caído durante a descida, mas ele claramente não acreditou. No caminho de volta, olhei pela janela e vi o menino ao lado de sua cruz. Ele parecia tranquilo. Desde então, não esqueço daquele dia e daquele cemitério que guarda mistérios muito além do que podemos compreender. Em uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, onde costumava passar minhas férias, vivi uma experiência sobrenatural que ainda hoje me faz arrepiar ao lembrar. O cemitério local era bem cuidado, repleto de esculturas de anjos e santos, e sempre chamou minha atenção. Minha família visitava o local frequentemente desde que meu avô foi sepultado ali. Contudo, o que mais me atraía eram as histórias e lendas envolvendo o cemitério, especialmente a de uma menina chamada Clara, que faleceu na década de 1970, muito antes do meu nascimento. A história de Clara dizia que ela morreu ainda criança após uma doença grave, quando médicos se recusaram a tratá-la. Seu túmulo, simples a princípio, foi reformado com azulejos e adornado com uma foto dela vestida em roupas bordadas. Ao longo dos anos, Clara passou a ser vista como uma santa popular. Mães desesperadas rogavam à menina por ajuda em questões maternas, como fazer com que seus filhos largassem a chupeta ou a mamadeira. Quando suas orações eram atendidas, deixavam doces, brinquedos e até chupetas como forma de agradecimento. No dia de finados,
O cemitério ficava lotado, e o túmulo de Clara era um dos mais visitados. Doces, velas e brinquedos enchiam o local. Mas apesar do meu fascínio, eu nunca tive coragem de pegar uma bala sequer. Com o tempo construíram uma pequena capela em frente ao túmulo da menina, que se estivesse viva seria adulta. Em uma dessas visitas, levei minha câmera de vídeo para gravar o túmulo de Clara. Já fazia parte do meu ritual de férias visitar e registrar aquele lugar. Filmando os doces, velas e a foto de Clara, meus irmãos e primos riram e brincaram. Meu irmão fez uma piada que ecoou em minha mente por muito tempo. Você não trouxe balas para Clara. Ela vai te cobrar pela filmagem. Ignorei o comentário, mas senti um calafrio. Depois, fui gravar um coveiro que fazia uma exumação. Quando perguntei se ele tinha medo, ele respondeu: Medo? Tem que ter medo é dos vivos. Morto não faz mal para ninguém. À noite, já em casa, o dia parecia normal até que fui acordada por um barulho estranho às 2 da manhã. Parecia que algo batia nas paredes e caminhava pelo teto. Tentei me convencer de que era um gato, mas o medo foi crescendo. Corri ao quarto da minha mãe, que afirmou que os vizinhos estavam viajando e não havia crianças por perto. Antes de voltar ao meu quarto, ela disse algo que me gelou. Você fica filmando o cemitério. Talvez algo tenha vindo junto. Voltei ao meu colchão com a imagem de Clara brilhando na mente. A cada poucos minutos, acendia a luz do celular, temendo ver algo no quarto. Por volta das 3 da manhã, decidi apagar a gravação. Quando liguei a câmera, a voz do meu irmão ecoou. Você não trouxe balas para Clara. Ela vai te cobrar. A tela pausou na imagem da foto de Clara. E o pavor tomou conta de mim. Comecei a rezar desesperadamente, balbuciando. Clara, se for você que está batendo nas paredes, eu não levei balas, mas comprei doces para as crianças da minha prima. Espero que você entenda. Pouco depois o barulho cessou. Ao olhar novamente para a câmera, a mensagem formatação concluída apareceu na tela. Apaguei todos os arquivos e, mesmo com medo, consegui dormir. Na manhã seguinte, uma calma inexplicável me envolveu. Desde então, toda vez que visito o cemitério, deixo doces no túmulo de Clara e faço uma oração. A lembrança daquela noite ainda me assombra, mas também me ensinou a respeitar o desconhecido. Relato que compartilho aqui é real, e aconteceu no dia de finados de 1999. Naquela tarde, eu estava no cemitério Santa Casa, em Porto Alegre, RS, onde meu pai estava enterrado há 10 anos. Enquanto caminhava entre os túmulos, encontrei um grande amigo, Rafael, meu confidente de longa data. Decidimos visitar outro cemitério, o Jardim da Paz, onde estava sepultado um amigo nosso que havia falecido naquele mesmo ano. Ao descermos as escadas do cemitério Santa Casa para sair, algo inesperado aconteceu. Uma menina de cerca de 6 ou 7 anos, usando um vestido branco, apareceu correndo em nossa direção. Ela passou por nós, tocando nossos braços ao passar. Imediatamente sentimos um frio intenso, semelhante ao gelo. Rafael, sempre brincalhão, comentou com um sorriso: Cuidado para nenhum morto te pegar. A resposta dela foi de arrepiar. Feliz Dia dos Mortos. Ficamos estupefatos, trocando olhares de incredulidade. Quando viramos para olhar novamente, a menina havia desaparecido. Nos aproximamos do início da escadaria, onde a vimos pela primeira vez. Ali, havia um túmulo com uma gaveta que chamou nossa atenção. Era a sepultura de uma família: pai, mãe, filho e filha. Ao lermos o nome da filha, ficamos chocados. Era Alice, exatamente a descrição da menina que nos cruzara momentos antes. Desde aquele dia, sempre que ouço o nome Alice, a imagem daquela menina surge em minha mente. Rezo por ela, pedindo que sua alma descanse em paz. O rostinho inocente e encantador da menina ficou gravado em minha memória para sempre. Agora, quando visito o túmulo do meu pai, também passo pela sepultura de Alice. Sempre deixo uma rosa branca sobre o túmulo dela e digo uma oração por aquela pequena alma. É algo que sinto que preciso fazer, como um gesto de respeito e carinho por aquele encontro inesquecível no Dia dos Mortos. Desde muito jovem, eu tinha um fascínio inexplicável por cemitérios. Eles sempre pareceram esconder segredos, mistérios e lendas que me atraíam como um ímã. Quando eu tinha 14 anos, algo marcante aconteceu. O cemitério ficava a apenas uma quadra da escola que eu frequentava.
e eu costumava fugir das aulas para passear entre os túmulos. Era como se aquele lugar me chamasse. Conhecia quase todas as sepulturas e adorava ler as homenagens nas lápides, imaginando como teriam sido as vidas das pessoas enterradas ali. Perguntava-me como elas haviam morrido, e em algumas ocasiões, sentia como se pudesse ouvir histórias delas. Alguns túmulos me atraíam tanto que eu passava horas observando, sentindo uma estranha conexão com aqueles que ali descansavam. Alguns colegas me viam entrando ou saindo do cemitério e faziam piadas, mas isso nunca me incomodou. Um dia, decidi faltar à aula e ir ao cemitério, como de costume. Duas colegas, Clara e Sofia, pediram para ir comigo. Hesitei, mas acabei concordando. Entramos por uma abertura nos fundos do cemitério. O dia estava nublado. O sol mal conseguia atravessar as nuvens escuras. Eu estava animada para mostrar a elas o lugar que tanto significava para mim. Mostrei-lhes meus túmulos favoritos e as frases que mais gostava. Tudo parecia tranquilo, até que Clara apontou para uma grande cruz no centro do cemitério e perguntou o que era aquilo. Respondi que aquele era o altar da Cruz Mestra. Expliquei que ali as pessoas acendiam velas, faziam orações e que no subsolo eram guardados ossos removidos de túmulos abandonados ou reutilizados. Elas ficaram curiosas e pediram para irmos até lá. Chegando ao altar, encontramos velas acesas e imagens de santos. A cruz era imensa e havia uma pequena porta de grades que levava ao subsolo. Embora eu já tivesse visto o interior pela porta, nunca tinha descido. Mas, por insistência das meninas, acabei cedendo. Descemos alguns degraus e o cheiro insuportável de podridão tomou conta do lugar. Elas improvisaram uma tocha com folhas de caderno e um fósforo encontrado no altar para iluminar o ambiente. Dentro, vimos sacos plásticos antigos e flores artificiais espalhadas pelo chão. De repente, ouvimos a porta de grade se fechar com um estrondo, seguido de passos e uma respiração pesada. Apavoradas, subimos correndo a escada. Clara, no desespero, deixou cair a tocha, que começou a queimar o chão. Uma forte ventania nos atingiu enquanto corríamos para fora do cemitério. Ao chegar à escola, olhamos para trás e vimos uma espessa nuvem de fumaça subindo do cemitério. Sentimos um misto de medo e culpa. Nessa tarde, chorei muito. Mais tarde, já em casa, o noticiário mostrou imagens do incêndio no cemitério. Entre as pessoas no local, reconheci alguns rostos familiares que pareciam olhar diretamente para mim pela tela da TV. Naquela noite, tive uma experiência aterrorizante. Enquanto cochilava, ouvi uma respiração ao meu lado. Acordei e vi o chão do meu quarto em chamas, com mãos tentando me puxar. Senti minha pele queimar e gritei em desespero. Meu pai tentou abrir a porta, mas estava trancada. Quando finalmente conseguiu entrar, eu estava inconsciente e ardendo em febre. No hospital, ao recobrar a consciência, comecei a lembrar de tudo. Minha mãe tentou me acalmar, mas eu não conseguia falar sobre o que tinha acontecido. Durante a estadia no hospital, uma enfermeira se aproximou de mim. Seu rosto estava desfigurado, coberto de queimaduras. Quando ela tocou minha mão, senti um calor insuportável e entrei em pânico. As noites seguintes foram uma tortura. Via labaredas, ouvia gritos e sentia meu corpo queimar. Os médicos não encontraram explicação para minha febre e alucinações. Minha mãe, desesperada, decidiu me levar de volta ao cemitério. Ela acreditava que isso poderia me ajudar de alguma forma. Ao chegar à Cruz Mestra, senti uma energia pesada, como se o lugar me reconhecesse. Ajoelhei-me diante do altar, fechando os olhos e pedindo perdão às almas que havíamos perturbado. Uma chuva fina começou a cair, trazendo alívio e paz. Quando olhei para trás, vi vultos indo em direção aos túmulos antes de desaparecerem por completo. A partir desse dia, minha vida começou a voltar ao normal. As febres cessaram, as visões desapareceram, e finalmente pude dormir em paz. Nunca mais voltei ao cemitério, mas levei comigo uma lição importante. É preciso respeitar o que não entendemos e sempre buscar a redenção por nossos erros. Desde pequeno, eu sempre acompanhava minha mãe ao cemitério, que ficava a poucos quarteirões de casa. No dia de finados, costumávamos visitar nossos parentes e amigos falecidos. Em 2007, como de costume, fomos bem cedo para evitar a lotação do local e, claro, a quantidade de vendedores ambulantes na porta.
Minha mãe sempre fazia questão de visitar todos os parentes que estavam enterrados naquele cemitério, o que muitas vezes nos tomava horas. Eu, que não tinha muito o que fazer, sempre a acompanhava, aproveitando para observar as fotos nas lápides e ler as mensagens escritas em cada uma delas. Até aquele ano, eu não imaginava que seria a última vez que pisaria em um cemitério. Caminhando por entre os túmulos, passei por um que me chamou a atenção. Era um túmulo velho, mal cuidado, com uma rachadura enorme no meio. Ri e fiz um comentário infeliz sobre aquele túmulo e sobre a pessoa que ali estava enterrada. Depois de algum tempo, partimos. Já na saída, um homem em situação de rua me pediu dinheiro, mas eu nem sequer o respondi. Segui em frente em silêncio. O que aconteceu depois me deixou sem explicação. O homem me seguiu até a porta do meu prédio, onde moro no 6º andar. Subi até meu apartamento e, pela janela, observei o homem. Ele me olhava de longe, com um olhar desconfortante, até que desapareceu na esquina. Naquela noite, quando fui tomar banho, algo bizarro aconteceu. Alguém bateu na janela do banheiro. Para quem não sabe, meu apartamento fica no 6º andar, e não havia nenhum motivo para alguém estar ali. Gritei desesperadamente, até que minha mãe bateu na porta do banheiro. Quando ela abriu, me encontrou pálido, quase desmaiando. Contei tudo a ela e ao meu irmão, mas ninguém acreditou. Olhamos pela janela e tudo parecia normal, não havia sinal de ninguém. Naquela noite pedi para dormir no quarto do meu irmão. Ele me zoou, mas acabou permitindo. Estávamos quase dormindo quando algo estranho aconteceu. Na janela, uma figura apareceu andando do lado de fora. Meu irmão foi o primeiro a ver e gritou. Quando olhei, vi que era o homem da rua. Ele gritou para mim dizendo: "Nunca mais zombe dos mortos e da morada deles." Na hora, eu me lembrei da minha piada no cemitério. Minha mãe entrou no quarto, e dessa vez, meu irmão foi testemunha de tudo o que aconteceu. Ela acreditou no que eu estava dizendo. Rapidamente, pegamos a Bíblia e passamos a orar por horas, pedindo proteção e forças para enfrentarmos o que estava acontecendo. Após aquela noite, nunca mais vi aquele homem, e desde então, jurei nunca mais pisar em um cemitério novamente. Há 3 anos, eu trabalhava como vigilante noturno em um antigo e extenso cemitério da cidade. O cemitério era dividido em 2 áreas: a parte nova, onde os túmulos eram marcados apenas por placas simples, e a parte antiga, repleta de sepulturas históricas e imponentes mausoléus que pareciam pequenas capelas, com arquitetura e ornamentos impressionantes. Como na parte nova havia pouco valor a ser roubado, minha atenção era quase totalmente dedicada à parte antiga, protegendo a memória e os últimos resquícios de riqueza daqueles que ali descansavam. A iluminação era fraca, limitada às ruas principais, enquanto entre os túmulos e mausoléus a escuridão era quase absoluta. Foi em uma dessas noites, por volta da 1 da manhã, que algo estranho aconteceu. Enquanto caminhava entre os túmulos com minha lanterna, ouvi uma voz atrás de mim. "Pare e coloque as mãos na cabeça." Fiquei paralisado, sem entender quem poderia ter dado aquela ordem. Obedeci imediatamente, colocando as mãos na cabeça, e esperei. Logo ouvi passos se aproximando, meu coração disparava, e o medo crescia a cada segundo. De repente, senti mãos firmes agarrando meus braços e os torcendo para trás. Uma voz autoritária disse: "Polícia! O que você está fazendo neste cemitério?" Ao me virar, aliviado ao ver o uniforme do policial, expliquei que era o vigilante noturno e estava apenas cumprindo meu trabalho. "Algo errado, oficial?" perguntei. Ele então relatou que a central havia recebido um telefonema de socorro, e tudo indicava que vinha daquele cemitério. Depois de esclarecer que não tinha visto ou ouvido nada, ele me liberou, e começamos juntos uma busca pela possível vítima. Não encontramos ninguém, nem sinais de algo em comum. Cerca de 1 hora depois, o policial foi embora, e a noite transcorreu sem mais incidentes. Na noite seguinte, por volta das 2 da manhã, enquanto fazia outra ronda, algo inacreditável aconteceu. Entre os imponentes mausoléus, ouvi uma voz feminina, carregada de sofrimento, pedindo socorro. Virei rapidamente na direção do som, mas não vi nada. Iluminei os mausoléus mais próximos com minha lanterna, mas novamente, nada. A voz se repetiu, e dessa vez, algo aterrador surgiu. A uns 20 metros de distância, na porta de um enorme mausoléu, vi o rosto de uma mulher. Apenas o rosto, observando-me,
A luz da lanterna revelava pouco, mas o que mais me impressionou foram os olhos. Eram cercados por uma escuridão que parecia sobrenatural. Fiquei paralisado, incapaz de mover um músculo ou emitir qualquer som. Continuei iluminando aquele rosto, tentando entender o que estava diante de mim. Em poucos segundos, o rosto desapareceu, recuando para dentro do mausoléu. Tentei me recompor e fui para uma posição de onde pudesse enxergar o interior do mausoléu. Para minha surpresa, não havia ninguém ali. Apenas restos de velas sobre um pequeno altar nos fundos e duas lajes cobrindo uma cova no centro. A entrada do mausoléu era protegida por uma grade trancada e acorrentada, o que tornava impossível alguém passar por ali. Enquanto eu examinava o local, tentando encontrar uma explicação, uma nova voz atrás de mim quase me fez correr de medo. Dessa vez, não era uma assombração, mas o mesmo policial da noite anterior. Ele também havia ouvido a voz e visto o estranho rosto. Na manhã seguinte, o mausoléu foi aberto. As lajes foram removidas, e dentro da cova encontraram os restos mortais de uma jovem, trancados em uma mala abandonada sobre os caixões. Para aumentar o mistério, dentro da mala também havia um antigo celular, enferrujado pelo tempo. Quando eu era jovem, decidi me mudar para a capital em busca de melhores oportunidades. No começo, tudo foi complicado, pois não conseguia encontrar nenhum trabalho, mesmo procurando em todos os lugares possíveis. Até que, certo dia, conheci um senhor que me ajudou a conseguir uma vaga como coveiro no mesmo cemitério onde ele trabalhava. Apesar das histórias de assombração que circulavam por ali, eu nunca dei crédito a elas. Trabalhei por meses abrindo covas quase todos os dias, sem nunca presenciar nada fora do comum. Mas em um dia específico, por volta das 10 da manhã, enquanto escavava a primeira cova, ouvi passos se aproximando. Como era comum ver pessoas visitando os túmulos de seus entes queridos, não dei muita atenção. Contudo, percebi que alguém havia parado ao meu lado. Levantei a cabeça e vi um homem. Era um senhor por volta dos 30 e poucos anos, pele clara, muito bem vestido, com um terno preto impecável, camisa branca e cabelos cuidadosamente penteados. Cumprimentei-o com um bom dia e continuei meu trabalho. Ele permaneceu ali, parado, apenas me observando. Poucos minutos depois, ele perguntou quantas covas eu iria cavar naquele dia. Sem desviar o olhar da minha tarefa, respondi que, até aquele momento, apenas uma estava planejada. Serão 2, ele disse calmamente. Quando levantei a cabeça para perguntar como ele sabia disso, o homem já estava caminhando entre os túmulos. No mesmo dia, por volta do meio-dia, recebi um aviso do gerente do cemitério informando que seria necessário abrir outra cova. O homem estava certo. No dia seguinte, 2 enterros aconteceram. Um pela manhã e outro à tarde. Quando os últimos familiares e amigos deixaram o cemitério após o segundo sepultamento, fui até o túmulo para recolher possíveis resíduos deixados. Enquanto limpava, algo chamou minha atenção e fez meu corpo inteiro arrepiar. Na lápide, havia uma fotografia. A imagem mostrava um homem de pele clara, com cerca de 30 e poucos anos, usando um terno preto, camisa branca e cabelo bem penteado. Era o mesmo homem que eu tinha visto no dia anterior. Fiquei paralisado. Por um bom tempo, andei de um lado para o outro ao redor do túmulo, observando a foto. Ela parecia me seguir com os olhos, o que só aumentava meu desconforto e medo. Aquilo foi o suficiente para que eu decidisse abandonar o emprego no cemitério e voltar para a zona rural, onde vivo até hoje.